Júlia está ao vivo com a gente? Seja bem-vinda, Júlia, mais uma vez. Um dos alvos da operação é o empresário Luiz Rubini, né? Ele é integrante do órgão da presidência, aquele chamado Conselhão. Conta pra gente o que é preciso trazer e destacar dessa operação de hoje. É exatamente isso, Caniato. Ele seria, então, integrante do Conselhão, que de fato é um conselho aí para a presidência se consultar. O ex-sócio do Grupo Fictor, Luiz Rubini, que você já adiantou, foi alvo, então, dessa operação Falax da PF, que foi deflagrada hoje. A gente já comentou um pouco sobre essa operação, que investiga fraudes bancárias. E aí, quem que é o Rubini? Só para a gente ter ideia, né? Ele é integrante do Conselho do Desenvolvimento Econômico Social Sustentável, que seria, então, esse chamado Conselhão, um órgão da presidência que foi nomeado, aliás, ainda em agosto de 2025, ou seja, ali pelo meio-fim do ano passado. Ele, por trabalhar com tecnologia, investimento e agronegócio, teve aí e foi imputada a ele essa função, e o mandato dele vai até 2027, então até o fim do ano que vem. O que é esse Conselhão, só para a gente ter ideia? Ele foi fundado ainda em 2003, durante um mandato de Lula, e o órgão é consultivo da Presidência da República, chefiado pela Secretaria de Relações Internacionais, e os conselheiros não são remunerados, tá? Só pra gente destacar aqui, o objetivo é justamente debater políticas públicas com especialistas. Então, para saber, né, trazer e consultar os especialistas, e aí sim criar essas políticas públicas, conseguir entender como é que isso vai funcionar de fato na sociedade. Só pra gente destacar essa operação Falax, além de Rubini, que foi alvo dessa operação, também tivemos o CEO e fundador do Grupo Fictor, que foi Rafael Góes, e o modus operandi dessa organização criminosa que atuava na Fictor, nessa operação que foi investigada pela PF, eles usavam as empresas de fachada para esconder a origem do dinheiro, e funcionários de bancos inseriam dados falsos justamente para liberar os saques e as transferências ilegais. Os valores que eram pegados, né, dessas contas, transferidos, eles eram convertidos em bens de luxo e também criptomoedas, justamente para dificultar o rastreamento desses valores. O esquema cresceu tanto, Caniato, que aí passou a atender outros clientes, e aí surge a Fictor em tudo isso, que passou a ser investigado. Tem 3 sócios que foram investigados, além de um colaborador, inclusive o CEO, que é Rafael Góes, e por isso tudo ganhou uma grande repercussão, justamente porque a Fictor tá ligada aí ao Banco Master, né? Fez aí sugestões de comprar o Banco Master, tinha interesse em tudo isso, mas a gente segue acompanhando, traz mais informações aqui ao longo da nossa programação. Valeu, Júlia. A gente vai seguir daqui, vamos analisar esse caso nos detalhes. Obrigado, bom trabalho para você. Me despeço agora de parte da rede, que ficará agora com a sua programação local. Deixa eu chamar o Bruno Musa para analisar esse caso. Eu me lembro quando nós noticiamos, né, Bruno Musa, a intenção do Grupo Fictor de adquirir o Banco Master, às vésperas, inclusive, da prisão de Daniel Vorcaro. E agora essa operação deflagrada pela Polícia Federal, Operação Falax, inclusive é um termo em latim que quer dizer fraudulento. E aí eu quero que você analise essa operação, quem é que está em jogo. CEO e ex-sócio do Banco Fictor foram alvos, inclusive, dessa operação de hoje. Bruno. Vamos lá. Vale lembrar o que a Fictor fez. A Fictor captou o dinheiro, bilhões de reais, via SCPs, um tipo de empresa, e ele captava dessa forma. Ele criava essas empresas, captava, colocava o dinheiro dentro dessas empresas. Da forma como o Banco Master captava via CDB, Certificado de Depósito Bancário, eles captavam via essa sociedade de conta participação. Nessa só tem um porém. Esses não são ativos emitidos por bancos. Portanto, a garantia do fundo garantidor de crédito era 0. Eu tenho o caso de um cliente meu, por exemplo, que ele colocou metade do patrimônio de liquidez dele, e como eu não vou falar o nome, não tem problema falar o montante, 4 milhões de reais de um total de 8 milhões que ele tem na cartinha de investimento, 4 ele colocou no Fictor porque saiu ali aquela tentação de ganhar 3% ao mês. Como se não tivesse risco. Claro, a mensagem é vendida como se não tivesse risco. Virou pó. 4 milhões virou pó. E não tem a quem recorrer.
vai entrar na massa falida e vai simplesmente ficar na fila para receber esse montante de capital. A chance de receber isso é muito pequena e, na minha opinião, tende a zero. Ou seja, foi feita uma arquitetura de captação de bilhões através daquela sedução de entregar uma taxa de juros maior, mesmo você tendo uma taxa de juros básica no Brasil de 15%, agora 14,75%, que te remunera sem risco mais de 1% ao mês. Mas mesmo assim a tentação e a falta de conhecimento leva a esse tipo de operação. Só que vai piorando quando nós começamos a ver que pessoas do entorno das principais burocracias que comandam o Brasil, em todos os espectros políticos, tinham algum tipo de relação com o Fictor, que, vale lembrar, também fez uma proposta pelo Banco Master. Depois que o BRB fez a sua proposta de 2 bilhões de reais, coincidentemente, a proposta do BRB de 2 bilhões foi justamente o montante que o Banco Central disse que o Banco Master precisaria de capitalização, ele vai lá e oferece exatamente os 2 bilhões. Quando havia uma proposta de outros bancos brasileiros para pagar R$1 no Banco Master, e depois retirou essa proposta. Ora, se bancos privados altamente competentes oferecem R$1, como é que o BRB oferece 2 bilhões pelo mesmo ativo? E aí vem a Fictor e anuncia a oferta de 3 bilhões de reais. E agora a gente viu que era dinheiro dentro de uma pirâmide por completo. Vale mencionar também que hoje saiu uma nota técnica do Banco Central mostrando que a Fictor nunca teve capacidade financeira de pagar e honrar os 3 bilhões oferecidos ao Banco Master se essa proposta tivesse sido aceita pelo corpo técnico do Banco Central. De onde será que viria esse dinheiro? Eu deixo aqui no ar, mas claramente de uma pirâmide que vinha de captação do mundo do varejo, que dentre muitas pessoas simplesmente viu seu patrimônio virar pó. É uma grande trama de corrupção que estamos vendo, que envolve setores de todos os espectros políticos, que tem correlação lá atrás com a operação deflagrada da Polícia Federal no meio do ano passado, Carbono Oculto, que tem a ver com a REAG, que tem a ver com lavagem de dinheiro, que tem a ver com grande parte dos políticos citados até agora nos grandes meios de comunicação e que tem a ver com o Master sendo o pivô central, INSS e fundos de previdência de várias cidades e estados, além dos empréstimos consignados. Olha o tamanho do rombo que nós estamos falando. Agora, esse conselhão, cada vez mais próximo de uma burocracia que comanda a máquina pública brasileira, realmente está ficando bastante interessante. Programas Pingos nos Is, recebendo as pessoas que nos acompanham pela rede Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência, pela parceria. Os nossos comentaristas analisam e avaliam uma operação deflagrada pela Polícia Federal que apura um esquema que envolvia a abertura de contas com empresas fictícias, empresas que eram criadas, e esses criminosos utilizavam nomes de laranjas e até de pessoas que nem existem. Essa quadrilha é investigada também por vários crimes, lavagem de dinheiro e também estelionato. Muitos alvos, dezenas de alvos, inclusive o CEO e ex-sócio do grupo Fictor, aquele grupo que tentou, às vésperas da prisão de Daniel Vorcaro, comprar o Banco Master. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo para analisar também essa situação, mais uma operação da Polícia Federal, mirando figuras que ostentavam muito nas redes sociais e que, em alguma medida, quando a gente olha para esses representantes do grupo Fictor, possuíam também uma relação com o Daniel Vorcaro e o Banco Master, tanto que tentaram adquirir o Banco Master um pouco antes da prisão de Daniel Vorcaro. Beraldo. Pois é, Caneto, a gente observa o conselhão do presidente da República e descobre que ali estão 245 nomes, pessoas que, em tese, estão ali para aconselhar o presidente. Agora, vamos refletir um pouquinho. Conselho de 245 pessoas, obviamente, isso não tem propósito objetivo nenhum. 245 pessoas que são pessoas que têm ali as suas atividades, as suas empresas, os seus negócios, as suas funções executivas, e aí vão fazer algum tipo de trabalho para ajudar o presidente da República a entender o Brasil e a realidade. Esqueçam. Aquilo ali não faz nenhum sentido. Até porque, quando essa versão
3.0, digamos assim, do Conselhão foi estabelecida, a gente viu o convite ser feito para presidente de empresa que confessou corrupção e participação protagonista no escândalo do Petrolão. A gente viu presidente de banco que deve mais de 20 bilhões de reais em impostos em São Paulo. A gente viu presidente, dono de grupo empresarial que deve mais de 60 bilhões de reais na praça e que agora está articulando um socorro do BNDES. A gente viu um sujeito que é lá de Minas Gerais, envolvido em esquema de corrupção, pelo menos está sendo investigado por corrupção junto a pessoas da Agência de Mineração Brasileira e que era sócio, ao que parece, do Daniel Vorcaro em negócios na Venezuela, estava sentado lá no Conselhão. Então esse rapaz aí do Fictor, que eu não faço a menor ideia de quem seja, porque como disse o Musa, o brasileiro, ele tem a mentalidade de sempre querer se dar bem, ganhar um dinheiro fácil. Essa é a mentalidade do povo brasileiro. Então, o sujeito tem um dinheiro, trabalhou, suponho, conquistou ali seu patrimônio, aí vem alguém dizer, não, me dá teu dinheiro aqui que eu vou te pagar 3% ao mês. Isso não é investimento. Isso não faz sentido. Porque a pessoa para te pagar 3% ao mês, ela tem que ter um motivo muito consistente de um negócio que tem alguma lógica. E não está fácil no Brasil de você ganhar dinheiro. Então, essas coisas, esses golpistas estão por aí adoidados, usando a boa-fé das pessoas e essa expectativa das pessoas que querem ganhar um pouco mais num país que pune qualquer um que ouse ganhar algum dinheiro a mais, fazer alguma reserva, por mais sacrifício que isso represente. Então, a gente vê essa história desse Conselhão e como isso se entrelaça para esse Brasil inviável, dessas empresas inviáveis que vão ali articulando, fazendo lobby para sempre acabar na conta da viúva. Esse é o modus operandi do Brasil. Nem nos cabe mais ficar emocionado, indignado, porque o Brasil é assim. E quem não entender isso está perdendo tempo, vai se frustrar, vai ficar cada vez mais triste. E a gente não pode ser dominado pela frustração e pela tristeza. A gente tem que continuar sendo abastecido dessa indignação que nos leva a clamar por mudança. Porque se não houver esse clamor, se não houver essa cobrança, se não houver essa mudança de mentalidade e entender que o Brasil precisa começar de novo, realmente nós não vamos sair desse atoleiro. Pois é, deixa eu passar para o Mota. Mota também analisar essa notícia, uma das principais do dia, mas esse esquema, essa fraude financeira que supera 500 milhões de reais, R$500 bilhão, teria sido utilizado por muitas figuras, viu, Mota? Tanto esses empresários ligados ao grupo Fictor, mas também por criminosos de facções criminosas como do Comando Vermelho, para movimentar e ocultar recursos, ou seja, um grande esquema de lavagem de dinheiro, lavagem de capitais. Enfim, vamos aguardar o avanço das investigações, mas o que mais lhe surpreende nessa informação, nessa notícia? Neto, primeiro eu queria responder aqui um comentário do nosso espectador, Jorge Guimarães. Ele disse o seguinte: Mota, boa noite, sempre assisto a Jovem Pan para ver seus comentários, mas ultimamente tenho te sentido muito pessimista. Bom, Jorge, eu também tenho me sentido assim, mas o Cristiano Beraldo tomou o meu lugar de pessimista de plantão. Então eu não estou tão pessimista assim. Eu só acho que a gente tem que olhar a realidade como ela é. Não adianta a gente ficar se enganando. Veja essa agora, uma pessoa, um membro do conselhão do governo do PT, envolvido em um escândalo que tem conexão com facções. Esse conselho, segundo eu consegui entender, esse conselhão é um grupo de 130 especialistas de diversas áreas. Tem acadêmicos, empresários, ativistas políticos
e eles se reúnem para debater políticas públicas. Você imagine o que é você reunir 130 pessoas para debater política pública. Agora, o relevante dessa notícia é a suposta ligação desse grupo financeiro com uma facção criminosa. O grupo, aparentemente, a serviço dessa facção, estaria envolvido em fraudes bancárias e criação de empresas fantasmas para lavar dinheiro. Ora, isso é que é ser especialista, hein? O Dávila também, para analisar essa notícia, porque tem vários aspectos, tem a arquitetura para criar empresas e ocultar valores, né? Talvez seja um esquema mais sofisticado para lavar recursos, e aí muitas empresas que tinham atividades ilícitas também se utilizavam dessas outras companhias para lavar os recursos. Para além disso, Dávila, e as conexões com o crime organizado, tem também essa notícia, né? Um dos alvos da operação de hoje integrava esse conselhão do governo federal, um conselho que, em tese, tinha pessoas que colaboravam, né, com o governo, notáveis ou figuras com experiência em algumas áreas. Enfim, queremos te ouvir também. Candidato, se começarmos pela lista das pessoas próximas do governo, vamos ter que incluir outros nomes, não é? Por exemplo, o ex-ministro Guido Mantega recebeu R$1 milhão por mês. Por exemplo, o outro que foi ministro, não só do Supremo, como ministro também da Segurança Pública, Lewandowski. Nós temos de colocar também o senador da Bahia, outro, Jacques Wagner, cujos parentes também receberam dinheiro. Ou seja, talvez podemos fazer o conselhão do Banco Master e colocar todo mundo que está recebendo dinheiro. Olha, difícil era ter nome fora dessa lista. Mas, ironia à parte, é preciso separar bem o joio do trigo nessa história. O Musa trouxe aqui o relato da falcatrua envolvendo o Fictor. Então, no sistema financeiro tem desde fintechs, tem esses Fictor da vida, corretora, tudo pilantragem para esquentar dinheiro, lavar dinheiro. Como é que você faz a oferta num banco se você não tem dinheiro para comprar? É um negócio extraordinário, como foi o do Fictor, como bem lembrou o Musa. Separar isso das grandes instituições, aquelas que não venderam os títulos do Banco Master, que levantaram a voz para alertar sobre o que estava acontecendo da barbaridade e que, em última instância, está pagando a conta por meio do fundo garantidor. Então, é preciso separar um pouco uma coisa com a outra. Não dá para arrastar o sistema financeiro inteiro contaminado por essa questão do Banco Master. Agora, este conselhão de pessoas envolvidas no episódio Master, na verdade, quem poderia declarar mais do que o próprio Vorcário e Zetel era aquela figura que misteriosamente morreu na cela da Polícia Federal. Aquele sim era o pau para toda obra, o homem do trabalho sujo, aquele que sabia exatamente tudo aquilo que nós queremos saber e que agora não será revelado. Pois é, levou para o outro plano tudo que ele sabia. Mas aí muitos se perguntam, né? Poxa, será que um novo inquérito será aberto para apurar em quais condições ele tirou a própria vida? Porque quando uma pessoa é detida, né, está nas dependências da Polícia Federal, alguns protocolos precisam ser respeitados, né? Por exemplo, a pessoa não pode ficar com cinto, tem que retirar qualquer objeto pontiagudo, né? E aí a informação que nós temos é que ele tirou a própria vida com uma camiseta, uma t-shirt, uma camiseta básica. Uma camiseta suportaria o peso de uma pessoa, de um homem adulto? Enfim, são muitas questões que são feitas e é preciso aguardar o avanço dessas investigações. Mas o que sabemos é que havia monitoramento naquela sala, né? Então a sala estava sendo monitorada, câmeras registraram o episódio e, segundo as informações, essas imagens foram enviadas inclusive para a Suprema Corte. Claro que não é possível divulgar esse tipo de imagem, é preciso preservar
a figura em questão, a pessoa que perdeu a própria vida, os familiares, né, e o processo. Então, isso certamente correrá em segredo de justiça, creio eu. Deixa eu passar mais uma vez para o Bruno Musa. Musa, para além da situação que envolve essa morte misteriosa do sicário, é claro que muitos aguardam as respostas sobre a morte dele, né? O cometimento de suicídio. Acho que esse é um ponto que a gente precisa considerar e aguarda, claro, os esclarecimentos. Agora, tem um ponto que o Dávila traz, e eu acho que é uma dúvida de muitos, um receio de que o sistema financeiro teria sido contaminado, porque as notícias vêm pipocando. Teve a história do Banco Master, a notícia do Banco Victor. Essa notícia de hoje não há uma relação direta com o caso do Banco Master, mas tudo bem, ainda que algumas pessoas façam conexão. Tem o banco de um líder religioso, que, segundo informações, opera ou operou no passado de maneira parecida com o Banco Master. Há casos e casos que a gente poderia conectar e entender que o problema de má gestão de alguns bancos seria muito maior, não estaria restrito ao caso do Banco Master. É possível a gente colocar outras instituições, sem dar nome aos bois, outras instituições nessa lista perigosa? O botão de alerta, o sinal amarelo precisa ser ligado? Nessa proporção, com certeza não. Agora, nitidamente, podemos ver outros nomes. Você mencionou um dos bancos que poderia ser, né? E aí a gente tem que começar a compreender o mecanismo de funcionamento do sistema financeiro nacional. Você mencionou de má gestão. Eu sinceramente não... A questão não é a forma como foi feita a gestão. A verdade é que nós vimos práticas de corromper grande parte do sistema, aproveitando de instituições como do Fundo Garantidor de Crédito para levar uma determinada confiança aos investidores que são seduzidos por taxas importantes. Consequentemente, importantes eu me refiro a taxas acima de mercado. Consequentemente, isso acaba gerando uma captação maior e, pelo mecanismo de funcionamento que eu expliquei em outras ocasiões aqui, a cada real que o banco capta via CDB, ele consegue se alavancar em 8 vezes, ou seja, emprestar R$8 para cada real que ele capta em CDB. Isso não é uma crítica nem um juízo de valor, é uma forma de funcionamento. A questão que estamos vendo não é por conta disso. Agora, na proporção que foi quando o Banco Master representava menos de 1% do sistema financeiro nacional e o que levou ao pagamento do Fundo Garantidor de Crédito foi da ordem de 40% do que tinha o Fundo Garantidor de Crédito, ele tinha mais ou menos 120 bi e o rombo foi de 51 bilhões mais ou menos, a gente vê a desproporção, ou seja, um banco que não era nada para o sistema financeiro nacional em montante de depósitos, cresceu de uma maneira tão grande, tão rápida, que ele levou junto com ele 40% dos depósitos do Fundo Garantidor de Crédito. Isso para dar uma pequena ideia do que foi. Agora, deve levantar a luz amarela? Claramente sim, para evitarmos que as regras fiquem paradas no passado e que elas precisam ser adaptadas a um sistema tecnológico atual e da forma como os bancos funcionam hoje em dia, que também é diferente da forma como os bancos desenhavam na década de 90, de quando foi criado o Fundo Garantidor de Crédito. Esse é um ponto. Levantemos a luz amarela sobre isso e a gente tem que debater a respeito disso. Esse debate já se iniciou. Agora, não acho que devemos levantar ou acender a luz amarela para um risco sistêmico. Veja, infelizmente, o sistema brasileiro ele é muito concentrado. 80% do crédito disponível no Brasil está na mão de 5 bancos. Consequentemente, esse mercado fechado proporciona também esse nível de taxas de juros mais altas, uma burocracia maior, enfim, tudo que a gente já sabe. Mas, ao mesmo tempo, essa combinação desses 5 bancos cedendo crédito dessa maneira e garantindo grande parte dos depósitos são bancos dos chamados grandes demais para quebrar, me parece que o sistema financeiro brasileiro ele é extremamente sólido até o momento. Não há nenhum tipo de luz amarela que deva ser acendida em risco sistêmico. Isso não significa que outros bancos pequenos poderão ter práticas parecidas em proporções
muito, mas muito menores do que aquelas vistas pelo Banco Master. Pois é, deixa eu só trazer o Cristiano Beraldo, só para a gente fechar. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai acionar a nossa reportagem para trazer a informação sobre a insatisfação do presidente do Senado e do Congresso Nacional com medidas que vêm sendo tomadas na Suprema Corte, e a história de impeachment de ministro voltou a circular no Senado. A gente vai trazer isso em detalhes daqui a pouquinho. Deixa eu só passar para o Beraldo. Beraldo, quando se comenta a morte do sicário, as condições e naturalmente um inquérito ou uma apuração que deve seguir para levantar todos os detalhes a respeito das condições da morte, porque isso não aconteceu na casa dele, né? Foi nas dependências da Polícia Federal. Fica parecendo um caso misterioso, né? Um caso que precisa ser revelado, como se isso não poderia ter acontecido nas dependências da Polícia Federal. Claro que nós não temos todas as informações aqui disponíveis, mas essa quase lenda urbana, quando a gente escuta as pessoas na rua, poxa, o que será que aconteceu com ele? Poxa, mas morreu na Polícia Federal, querendo levantar uma possibilidade de roteiro de filme, né? Ou teoria da conspiração. As informações que nós temos é que ele tirou a própria vida, teria, inclusive, se enforcado com uma camiseta, e possivelmente eu acho que as informações e a revelação de todo o caso virá à tona em algum momento. Agora, é normal que as pessoas questionem a ausência de informações a respeito da morte dele? Renato, o que não é normal é a gente imaginar que esteja tudo bem, que aconteceu uma morte de uma testemunha-chave dentro das instalações da Polícia Federal, e esta mesma Polícia Federal, que fica tão ávida em vazar um monte de informação, no caso desta morte completamente suspeita, fica quietinha, parece que não aconteceu. Ninguém fala mais do assunto. É uma coisa impressionante, Caniato. Uma pessoa sob custódia da Polícia Federal morreu dentro das instalações da Polícia Federal. Não tem culpado? Não tem responsável? Ah, não, ele pegou a camiseta e se enrolou no pescoço e puxou. Eu nunca vi alguém se matar assim, mas vamos supor que isso é verdade. Quem era responsável pela custódia desse rapaz? Porque responsável existe. Você pode dizer, olha, não houve dolo, foi um erro, mas responsável existe. É a mesma coisa daquele acidente horrível que houve essa semana no aeroporto de LaGuardia, em Nova York, em que o controlador de voo permitiu que um caminhão cruzasse a pista durante o pouso de uma aeronave e teve um acidente com morte. Um prejuízo gigantesco, não só pela perda das vidas, mas também pelos danos ali que aconteceram com aeronave, com caminhão, etc. Fechou o aeroporto, uma loucura o que aconteceu. O controlador de voo, nós podemos dizer, olha, ele cometeu um erro, ele não queria causar aquele acidente, não houve dolo, mas ele é responsável. Pô, lá em Nova York, 2 pessoas morreram. Aqui, uma morreu dentro da Polícia Federal. Vai ficar por isso mesmo? Não vamos mais falar do assunto. Ah, Polícia Federal, deixa pra lá, que agora a gente tem que gostar. Ali, todo mundo tá falando que a gente tem que gostar da Polícia Federal. Então, no Brasil é assim. Quando a gente tem que gostar, a gente não pode criticar. Porque se você critica, você está contra. Ora, faça-me um favor. Então, a gente vive essa realidade no Brasil em que as responsabilidades, muitas vezes, são deixadas de lado por causa de uma narrativa, por causa da condução do noticiário. E, sinceramente, Caniato, eu não vejo nenhum outro canal falar a sério desse assunto como nós falamos aqui. Então, a gente vê que o brasileiro tem que se indignar e muito com o que aconteceu dentro da Polícia Federal. Para mim, isso é muito mais grave do que qualquer outra coisa. Delação, não tem delação, foi fazer orgia com 80 modelos da Ucrânia, da não sei aonde. Isso, para mim, não faz a menor diferença. Eu quero saber como é que o sujeito que está sob custódia da Polícia Federal, uma testemunha-chave num caso gravíssimo,
que envolve Banco Central, que permitiu esse absurdo de acontecer, costas quentes dentro do ambiente político, costas quentes dentro do ambiente do judiciário, e aí a testemunha-chave desaparece, virou purpurina. Ai, esse Brasil, hein? Puxa vida, vamos lá, com o nosso narizinho de palhaço, vamos seguir a nossa vida e deixar isso para lá? Não pode ser assim.